E aqui connosco em estúdio temos também a Raquel Varela, ela é historiadora. Raquel, muito boa tarde, seja bem-vinda. Tem uma obra feita sobre o 25 de Abril, conheceu o Hotel Saraiva de Carvalho. O hotel, no fundo, sempre sentiu que esteve do lado certo da história. Bom, o hotel como personalidade, antes de mais nada, boa noite. Muito obrigada pelo convite para estar aqui e os meus sentimentos à família. Creio que realmente é um dia importantíssimo para todos nós. Não é um dia de luto nacional, porque a Revolução Portuguesa não é unânime para todos nós. Há várias visões sobre a Revolução, o hotel personificava uma, mas é de facto um dia de luto para a maioria daqueles que acreditaram, com complexidades e ambiguidades, que nós podíamos ter uma democracia real e que os mais pobres podiam ter uma palavra a dizer no país. Como é que pensa e o hotel de facto acreditou profundamente nestas pessoas, com muitas ambiguidades, digo eu, não vou ter tempo de as desenvolver aqui, mas digamos que a coerência política não era o seu forte. Era um herói romântico, como descreve o PSD. Sim, eu diria que o hotel era, antes de mais nada, tive várias conversas pessoais com ele sobre isto e, portanto, estou a dizê-lo com muito carinho e respeito pelo homem que foi a figura essencial, central da Operação Militar do 25 de Abril, que eu lembro é uma operação que é estudada, uma das mais importantes do ponto de vista militar, portanto é considerada uma operação brilhante do ponto de vista militar. É um golpe de Estado, coisa que ele não gostava que eu dissesse, porque de facto ele é um golpe de Estado que abre as portas à Revolução, e já agora mas ele não é a Revolução, ele é um golpe de Estado. Aqui um parênteses. E que imagem é que a marcou mais dessas conversas que teve com ele? Não sei, eu penso que a imagem que me marcou mais era, por um lado, o seu entusiasmo, que todos relatam, por outro, eu tinha muitas controvérsias, e tenho, nos meus trabalhos sobre a história da Revolução, em relação a muitos dos pressupostos, quer dizer, o papel do PCP no 25 de novembro, o próprio papel da esquerda militar. Eu penso que aconteceu em Portugal algo muito semelhante ao que aconteceu em Espanha, na década em 37, ou seja, de facto foi decapitada a extrema-esquerda para fazer um golpe de direita, e foi isso que aconteceu do meu ponto de vista, e tentei sustentá-lo. O hotel teve aí uma posição ambígua. Eu penso que a prisão dele nos anos 80 está intimamente ligada com aquilo que foi o fim do modelo das relações laborais do Pacto Social em Portugal e o nascimento da concertação social, ou seja, os 3 anos de salários em atraso na LISNAV e a grande tensão social que Portugal viveu a seguir na década de 80, podiam ter em hotel, como tiveram em 1976, uma figura política que voltasse a encarnar esse espírito da Revolução, quando os trabalhadores portugueses estavam a ser esmagados, e, portanto, eu penso que a prisão está muito mais relacionada com isso do que propriamente com as FP25. Portanto, eu conversava com ele várias coisas e achava, e disse-lhe várias vezes, que ele tinha sido bastante ingênuo no 25 de novembro. E o que é que ele respondia? E o que era absolutamente surpreendente nele é que ele me escutava atentamente e dizia: eu nunca tinha pensado nisso, mas porquê é que acha isto? Vamos lá reconstituir, mas em que altura foi essa? Ou seja, uma imensa capacidade de ouvir, que muitos atribuíam a... Mas havia um hotel com várias histórias, havia um hotel com vários lados sobre o 25 de Abril. Eu, sobretudo, acho que o hotel não era um estratega político, não tinha uma coerência ideológica inabalável dentro de um campo, obviamente, que é o campo popular, terceiro-mundista, dos líderes progressistas da década de 70. Aí ele incluía-se sem dúvida alguma. Mas era um homem profundamente ligado a uma ideia basista. Quer dizer, ele acreditava na ideia de democracia popular. Ele acreditava que as pessoas que não tinham voz deviam ter voz. E quando era confrontado com algum tipo de análise política ou histórica, tinha uma imensa capacidade de ouvir e ouvir sobre si próprio, ouvir sobre os erros. Essa é pelo menos a minha experiência pessoal como historiadora e depois também como amiga. Organizámos juntos a exposição dos 45 anos do 25 de Abril em Oeiras. Noto também nessa altura uma imensa abertura ao contraditório. Quer dizer, não houve ali um esforço, um segundo para impor qualquer visão da sua parte àquilo que foi a minha curadoria, e portanto eu tenho, desse ponto de vista, só tenho boas recordações. Ele, sem dúvida, Raquel, era amado por uns, menos amado por outros. Quase todos o descrevem como um homem controverso. Não vamos estar aqui a fazer futurologia, mas daqui a uns anos como é que a história o irá descrever?
Eu discordo do Presidente da República. Eu penso que nós temos perfeitas condições para fazer a história do 25 de Abril. Temos-la feito, muitos de nós. E também discordo desta ideia de que foi apresentada pelo Governo de uma revolução sem mortos. Foi justamente contra mortos, contra dezenas de milhares de mortos do lado português e dos lados dos movimentos de libertação. Nós normalmente só falamos dos 9 mil do lado português. Eu recordo que a Guerra Colonial Portuguesa mobilizou mais de 1 milhão de homens com 18 anos para uma guerra colonial contra a autodeterminação dos povos. E Otelo é o líder do fim dessa guerra. Só por isso, eu não sei, quer dizer, do meu ponto de vista, merecia o luto nacional, merecia um respeito nacional pelo seu papel no dia mais importante da história contemporânea. Sendo que o Otelo, de alguma forma, tem sido incompreendido ao longo dos anos. Não, a questão não é ser incompreendido, veja bem. O general Spínola, que foi elevado a marechal, nunca foi sequer, nunca passou por um processo sequer semelhante àquele que o Otelo passou, e Spínola tem uma relação direta com os grupos de extrema-direita organizados e terroristas em Portugal em 75, a partir de Espanha, para onde ele vai, depois de ter feito 2 golpes de Estado em Portugal. E, no entanto, é condecorado como marechal. Portanto, eu penso que a perseguição ao Otelo, aliás, imensa gente continua a dizer que está ligada a crimes de sangue quando ele foi alibado desses crimes, como acabou de ser lembrado aqui pelo Dr. João Nabais, tem a ver com a memória do 25 de novembro. Vive em Portugal hoje uma tensão controversa sobre o 25 de abril, sobre o 25 de novembro, sobre a Revolução, sobre o que é que saiu do 25 de novembro e sobre o futuro, a esperança e a desesperança. E tudo isso Otelo acabou por encarnar, também com controvérsias do lado da extrema-esquerda, também não é unânime aí, mas o que se passa é que nós somos um país dividido, somos um país cada vez mais dividido, e o 25 de abril foi aquele momento de esperança, de iluminação, de que as pessoas acreditavam que podiam transformar o mundo. E o Otelo tem um papel ainda essencial. há feridas, na verdade, ainda há feridas por sarar no país. Eu não acho que há só feridas por sarar. Eu acho que aquilo que foi colocado em cima da mesa naqueles 19 meses, que era as pessoas mais pobres terem capacidade de decidir a partir dos locais de trabalho, terem uma palavra a dizer como é que eu devo trabalhar, onde é que eu vou trabalhar, porque é que a creche deve ser aqui, porque é que aqui deve haver um serviço de saúde. Quer dizer, tudo aquilo que é uma democracia participativa. É um projeto que funcionou, nunca tanta gente decidiu tanto na história de Portugal como naqueles 19 meses, e os últimos 45 anos têm sido outra história, têm sido a da democracia representativa, e há uma tensão que permanece no país entre estas duas visões de democracia, e Otelo, sem controvérsias, digo eu mesmo, dentro da chamada esquerda ou extrema-esquerda, encarnava um lado do poder popular, é desta democracia participativa. E é sem dúvida, Raquel, uma das figuras mais importantes da história do século. Da história toda contemporânea portuguesa, até porque eu penso que o 25 de abril continua a ser o dia mais importante da história de Portugal, e ele é o homem que deu o pontapé de saída para esse dia da história de Portugal contemporânea, naturalmente. Raquel, muito obrigada. Muito obrigada. Uma boa tarde.